Tema de hoje: quando tudo diz que não. E eu quero começar esse tema falando de algo sobrenatural, citando um texto para deixar isso bem claro na tua vida. Hebreus capítulo 13, versículo 8, aqui no telão se acompanha, se você quiser anotar, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente e sempre. Ok? O meu Jesus, o teu Jesus é o mesmo ontem, hoje. Terra chamando, tudo bem, beleza? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. A gente está falando aqui de vida sobrenatural. E vida sobrenatural não é fácil, mas é possível. Vida sobrenatural é aquela vida que você sai um pouco do natural e vive mais o sobrenatural. Afinal de contas, nós temos uma vida espiritual e fazemos parte de um reino que é sobrenatural. A gente não pode vê-lo, mas a gente sabe que ele está aí. Jesus, inclusive, disse que ele está em nós. E por fazer parte deste reino, nós precisamos começar a crer, a acreditar em algumas questões que a Bíblia nos ensina. A primeira delas é essa: se nós temos um Deus, e temos, esse Deus chama-se Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele vive para sempre, eternamente, quer dizer, e Ele anda conosco. Poxa vida, algumas coisas então tem que mudar na nossa vida, sair um pouco do natural e ir mais para o sobrenatural. Mas a gente vive num tempo que as expectativas das pessoas muitas vezes geram grande ansiedade no coração de muita gente. As pessoas vivem na expectativa de ganhar dinheiro, de ficar famoso, de ter uma família abençoada, de ter um bom carro, uma boa casa, de ter um bom trabalho, um bom salário e tal. E às vezes essas expectativas, elas nos frustram, porque o tempo passa e as coisas não acontecem. E por que será que as coisas não acontecem se nós temos um Deus que é vivo? Se nós tivéssemos um Deus que fosse morto e precisássemos carregá-lo, tal como algumas pessoas fazem, mas nós não precisamos carregar Deus. Nós não precisamos olhar para a cruz e encontrar Jesus. A gente encontra Jesus aqui, agora. Ele está vivo, Ele está com a gente. Quando nós vamos embora para casa, a Bíblia nos diz, Ele mesmo falou, que Ele estaria conosco todo o tempo. E se Ele está conosco todo o tempo, algumas coisas nós precisamos tirar de nós. A gente precisa viver uma vida um pouco mais sobrenatural, crer mais no milagre. Eu creio em milagres, eu não sei você, mas eu creio em milagres. Eu creio que o nosso Deus faz milagres. Só que essa confiança em Deus e naquilo que Ele pode fazer, ultimamente, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão desacreditando, que muita gente está desistindo. E olha, meus irmãos, isso é bíblico. Por isso que quando você sentiu o desejo de desistir de Jesus, do Evangelho, cuidado, porque a Bíblia disse que isso iria acontecer no final dos tempos. No final dos tempos, eu ouvia isso inclusive ontem de um trecho que um pregador aqui, conhecido do Brasil, pregou numa de suas mensagens, e ele disse claramente que no final dos tempos não haveria um avivamento, se bem que o avivamento existe e está aí para alcançar as igrejas. O final dos tempos seria marcado por pessoas desistindo do Evangelho e por falsos profetas, por muitos enganadores, por muitos mentirosos. A Bíblia diz que esse seria o prenúncio da volta de Cristo, e a gente está vivendo isso hoje. Por isso que é importante a gente entender algumas questões que a Bíblia nos ensina, nos trata para a gente viver melhor, viver sobrenatural. Ou então a gente vai continuar nessa história de eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não confio muito, eu não acredito muito.
Eu vou à igreja porque talvez eu não tenha outro lugar para ir, ou eu não vou à igreja porque eu não tenho vontade de ir. Enfim, é o que nós vivemos hoje. Agora, quando tudo está dizendo para você que não, é aí que eu e você temos que olhar para Jesus, como diz a palavra, autor e consumador de nossa fé, e continuarmos firmes, sabendo que Ele está conosco todo o tempo. Interessante que sexta-feira na oração aqui a gente tratou sobre um tema em que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse o seguinte: Timóteo, eu vou te dar uma dica. Se você tiver o que comer e o que vestir, fica satisfeito. É interessante que eu lancei esse texto e os irmãos, eu disse, você entende esse texto? Entende. Você consegue viver isso? Eu até agradeço pela sinceridade de alguns irmãos que estavam aqui, que disseram, pastor, é difícil hoje em dia. Você ficar contente só com o que você come, o que você veste, é difícil. Porque hoje as pessoas vivem essa frissura de comprar, de ter, de fazer, de tal. E é errado isso? Não é errado. Mas isso não deveria tomar boa parte do nosso tempo e não deveria também tomar parte do nosso coração. Porque Jesus disse, toma cuidado, e Paulo, na complementação desse texto, a Timóteo, ele diz assim, os que querem ficar ricos, eles caem em tentação e começam a ficar até transtornados por conta do amor ao dinheiro. Jesus disse que existe uma linha que é tênue, que você tem que tomar muito cuidado. Porque se você começar a amar mais o dinheiro e tê-lo, ele vai se tornar um Deus para você. E Jesus falou, você precisa escolher, ou você adora a Deus ou você adora Mamon, que é o dinheiro. Só que no tempo que a gente vive, no país que nós vivemos, no tempo da prosperidade e tal, as pessoas elas querem sempre ter dinheiro e querem sempre ter mais. É errado isso? Não, desde que você aprenda, como o devocional de hoje cedo nos ensina, a ser uma pessoa que tem um coração bom, abençoador. O problema é que as pessoas sempre querem mais para si e não sabem abençoar. Então a gente estudou sobre isso na sexta-feira aqui. O seguinte, eu tenho que aprender a verdadeiramente me colocar na presença de Deus, confiar que Ele está conosco todo o tempo. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer depois da manhã. Se não acontecer depois da manhã, vai acontecer o dia que Deus quiser. Mas Ele continua sendo Deus da minha vida. Não há outro além desse Deus vivo e poderoso, que morreu, mas ressuscitou, que está vivo e vive para sempre. Ou a gente crê nisso, ou então a gente vai ficar empurrando com a barriga, como muitos estão fazendo hoje. A promessa que foi dada para Abraão, mesmo quando Sara não podia ter filhos, Deus falou, eu vou te dar filhos. Passou-se anos, se não me falha a memória, 25, quase 30 anos, da promessa para o cumprimento. Mas Deus cumpriu, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Mas chegou um dia que Abraão estava naquela, quando tudo está dizendo que não. E nesse dia que ele pensou assim, quando tudo está dizendo que não, vem a sua esposa e fala assim, você está ficando velho, eu também. Filhos, nessa idade, dificilmente vai acontecer. É melhor você tomar a minha serva e se deitar com ela e dela te dar filhos. É melhor, para você cumprir a promessa de Deus. Tudo dizia que não, e ele foi e fez aquilo, tomou uma decisão errada. Deus não aprovou aquilo. Apesar de abençoar também Ismael, Deus não aprovou aquilo. Porque Deus, quando fala uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus cumpre. E se Ele disse que ia abençoar Abraão e Sara com um filho, Ele iria cumprir, ponto. E Ele cumpriu. Quando Jacó, ou seu nome mudado para Israel, viu que não tinha mais solução, ele teve um encontro com Deus que mudou a sua vida. Mas até chegar naquele lugar, ele estava cansado de trabalhar, de enganar os outros e depois ser enganado, cansado de lutar, de, como diria meu pai vivo, dar murro em ponta de faca. E um dia ele disse, Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Tudo está dizendo não para mim.
Aí naquele dia a Bíblia diz que ele teve uma visão celestial, de ver anjos por uma escada subindo e descendo. Naquele dia ele falou com Deus, ou Deus falou com ele, e Deus teve misericórdia da vida dele. Quando ele achava que não tinha mais jeito, Deus providenciou o resgate para ele, mudou a história da vida dele, inclusive o nome. Quando o povo saiu lá do Egito, diz o texto que o povo estava com sede e não tinha onde tirar água. Deus vai lá e dá ordem para Moisés bater na rocha, ou tocar na rocha, e da rocha, a rocha manda água. É um negócio absurdo. Como é que pode você bater numa rocha e sair água? Só Deus. Como é que pode você estar com fome e cair o alimento dos céus? Só Deus. Como é que pode você estar cansado daquele alimento e de repente Deus mandar codorniz? Você quer comer carne? Deus manda carne. Como pode isso acontecer? Meu irmão, na história de Raabe, quando tudo dizia não para ela, ela vai e ajuda os espias, faz um trato com eles, e a vida dela era para ser destruída e de sua família. Mas segundo a história, aquele trato, aquele reconhecimento de dizer, olha, o teu Deus é um Deus vivo e poderoso, todo mundo aqui está com medo dele, porque sabe que o teu Deus, quando põe a mão, ninguém pode resisti-lo. Então, em vez de eu morrer com o povo que está com medo, eu quero fazer um trato com você, eu quero servir o seu Deus. E aquela mulher foi salva, foi poupada, ela e sua família. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Raabe fez parte da genealogia de Jesus. O problema é que a gente vive num tempo que as pessoas não creem mais em milagres. Tem muita gente hoje como Abraão querendo ajudar a Deus. Deus, o senhor está demorando, eu vou dar uma ajuda. Eu já falei sobre isso aqui. Tem moça que está na igreja e fala assim, nessa igreja aqui não tem mino, os minos aqui estão difícil. Então eu vou arrumar um lá fora e trazer ele para a igreja. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes dá errado. Aí a pessoa acaba casando com alguém que não é cristão e depois que casa, aí ela quer vir para a igreja, o marido fala, não, eu não quero que você vá. Alguns liberam, mas ele fica meio receoso. Porque quer ajudar Deus. E quando eu vivo uma vida sobrenatural, eu sei que o meu Deus vai providenciar para mim um homem se for mulher e uma mulher se for um homem. Porque Ele é o Deus da provisão. Ponto. Agora, não adianta eu querer ajudar Deus. Vai acabar dando alguma coisa errada. Deus não precisa de ajuda. Ou será que Deus precisa de ajuda? Deus não precisa de ajuda. A verdade é que quando a gente fala de viver sobrenatural, isso para muita gente hoje é teoria. Crer naquilo que não existe é teoria. Por exemplo, crer que Jesus um dia vai voltar, teoria. Crer que Jesus pode fazer brotar água de uma rocha, para muita gente é teoria. Crer que Jesus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, é teoria para muita gente. Agora, quando a gente consegue viver uma vida sobrenatural, meu irmão, quando tudo diz que não, você continua crendo e dizendo sim, eu creio em Deus e Deus vai abrir as portas no tempo dele. Meu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado, você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Romanos 14, versículo 8 diz que se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, a gente pertence ao Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. Paulo escrevendo o apóstolo Pedro, na sua escrita, 1 Pedro 5,7, ele disse o seguinte: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele de vez em quando cuida de vocês. Amém? Lance sobre ele toda a ansiedade, por quê? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, viva no sobrenatural, Deus cuida de você.
Lembre-se, lembre-se, o impossível é apenas uma das especialidades do nosso Deus. Quando tudo diz que não, o Deus do impossível vem e faz coisas além daquilo que a gente pede e pensa. Amém? Quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos em 1 Reis, capítulo 19. Uma história muito conhecida, mas eu quero ler com os irmãos. Primeiro Reis, capítulo 19. No capítulo 18, Elias tinha feito todo aquele milagre, aquelas maravilhas e tal. Choveu fogo do céu, queimou os holocaustos. Depois disso, ele deu ordem para que fossem mortos os profetas mentirosos. Depois ele foi, orou, voltou a chover. Em 1 Reis 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 2, por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez a eles, ou fez com a deles. Versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, 4, entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. 6, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8, então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Versículo 9, ali entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 10, ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa súbita. Versículo 13, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Versículo 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria.
16, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. 17, Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. 18, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Só até aí. Os irmãos, quantas vezes a gente pensa em desistir? Quem já pensou em desistir aqui alguma vez? A maioria, né? Eu levanto a minha mão e se pudesse levantava as duas. Elias, ele tinha desistido. Parece que chegou o momento para ele que falou assim, ó, tudo está dizendo não, eu vou fugir e vou pedir para Deus a morte. Está tudo dizendo não. O que eu vou fazer? Jezabel soube, mandou agora dizer que vai me matar. Ele ficou com medo, ele fugiu. Aí ele vai para o lugar e veja que interessante, meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui alguns detalhes. Presta atenção nesse texto, que tem alguns detalhes aqui preciosos. Primeiro, meu irmão, Elias viu um anjo. Ou ele era muito chegado aos anjos, ou ele tinha uma intimidade muito grande com Deus e com os seus anjos, ou então ele nem viu. Porque o anjo chega nele e toca. Meu irmão, se um anjo chegar em mim e tocar, e eu olhar para ele e ver, meu irmão, eu vou... Sim ou não? Elias, ele foi. Come aí, ó, pão e água pra você... e anda logo. Você tem que caminhar ainda para encontrar com Deus. Tá bom? Comeu, bebeu, deitou para dormir. Aí o anjo vai lá e o que foi, meu? Levanta e vai caminhar, vai encontrar com Deus. Tá bom? Você vê que coisa? Muitas vezes Deus manda os seus anjos, que a gente espera que seja esse anjo, né? Vai aparecer e tal. Mas às vezes Deus manda esses anjos que a gente nem... Me lembro que uma vez, anos atrás, quando tudo dizia que não para mim, e eu estava na igreja, e na mensagem eu vi o seguinte: Deus vai providenciar a bênção na tua vida hoje. Deus sabe o que você precisa. E eu olhava assim para a igreja e falava assim, meu, quem será hoje a bênção do Senhor, né? Acho que aquele irmão ali que tem dinheiro, hoje ele vai, Deus vai tocar, vai tirar o escorpião no bolso dele. E acabou o culto e nada, irmão. Os irmãos foi tudo embora. Eu fiquei naquela, só sobrou uma senhorinha. No popular, uma veinha. Mas ela chegou com um pouquinho de dinheiro e falou assim, ó, Deus pediu para entregar para você. Quer dizer, algumas coisas que Deus faz nas nossas vidas, a gente fica esperando o anjo e tal. Mas quando a gente vive no sobrenatural, a gente sabe que Deus pode fazer coisas maravilhosas e tremendas. E Ele não precisa da pessoa rica. Ele só precisa de alguém que tem um coração abençoador. Elias, apesar do relacionamento que ele tinha com Deus, inclusive os próprios anjos, eu estou imaginando isso aqui, porque o texto diz claramente, ele não se assustou de conhecer Deus do jeito que Elias conhecia, e de repente ele fala assim, poxa, está tudo dizendo que não. Aí ele ora e fala assim, Senhor, chegou a minha hora, eu quero morrer, não dá mais, não dá mais. Aí Deus chega perto dele e fala assim, o que você está fazendo aí, meu filho? Ele falou, Senhor, só sobrou eu, o Senhor sabe tudo o que aconteceu e tal, é melhor eu morrer. Está tudo dizendo não. E Deus fala para ele assim, se prepara aí porque eu vou falar contigo. E é interessante o discernimento espiritual de Elias, porque, veja o texto,
ele estava dentro da caverna, veio uma tempestade, não é isso? Nessa tempestade que veio, vou ler aqui, veio um vento fortíssimo que separou, que esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas Elias falou: Deus não está aí. Aí veio um vento, depois desse vento forte, veio um terremoto, e Elias continuou lá dentro e falou: Deus não está aí. Aí veio o fogo, e Elias continuou lá dentro e falou: não, Deus não está aí. Aí quando vem uma brisa suave, aí ele sai, fala: Deus está na brisa. Porque pode vir, meu irmão, o fogo. Tem gente que atribui tudo que acontece na vida dele a Deus. Ah, teve um terremoto. Ah, foi Deus que quis. Não acredito. Ah, foi uma consequência da vida. Aconteceu um terremoto, caiu a casa. Ah, Deus que quis. Não, aconteceu. Quando a gente tem uma vida sobrenatural, a gente começa a discernir algumas coisas. Porque Deus, quando vem, meus irmãos, Ele vem como uma brisa suave. Se você olhar lá no livro de Atos, capítulo 2, o povo estava orando, veio um vento assim, ó, uau, encheu o local e eles foram batizados, cheios do Espírito Santo. Elias, ele saiu e falou: Deus, o senhor está vendo, Deus? Deus falou para ele: o que você está fazendo aí? Não é, Deus, é que tudo está dizendo não. Sai daí, vai para tal lugar e faz isso, faz aquilo outro, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer através da sua vida, meu filho. Meu irmão, minha irmã, Deus ainda pode fazer muito através da tua vida. Aliás, eu vou mais longe, Deus ainda quer fazer muita coisa através da tua vida. Amém? Agora, basta nós crermos. Será que a gente tem acreditado? Porque muitas vezes a gente pensa em desistir. Fala: não está dando certo. Não está dando certo. Mas quando Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que vive para sempre, quando Ele está presente, meu irmão, é impossível não acontecer milagres e maravilhas. Se você olhar para a história da Bíblia, várias pessoas, por exemplo, eu pensei aqui duas delas. Acompanhe aqui no telão, Lucas capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou de um local lá que ele tinha ido, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o esperavam. Então houve um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Aí veio uma outra história paralela aqui, interessante. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Eu pulei aqui essa história para a gente ganhar tempo, para não ter a escrita do 43 ao 48, que nesse texto, nesse meio tempo, que Jesus está recebendo lá a informação de Jairo: escuta, eu queria que o senhor fosse, que minha filha está morrendo. Aí ele está no meio da multidão que comprimia, veio uma mulher e toca nas vestes de Jesus, aquela história da mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela é curada. E isso aqui é uma história para uma outra mensagem, que tem muita coisa interessante nesse texto. E aí Jesus continua, depois que a mulher é curada, e ele fala com ela e tal, ele continua. Aí vem alguém e diz: olha, para de atormentar Jesus, o mestre, porque tua filha morreu. Aí no versículo 50, vou repetir, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. 52, enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, Jesus falou, ela não está morta, mas dorme. 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. 54,
mas ele tomou pela mão e disse: menina, levante-se. 55, o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. 56, os pais dela ficaram maravilhados, mas ele até lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. O que eu quero te mostrar dessa história? Onde Jesus está, e Ele está conosco aqui nessa manhã, milagres acontecem. Milagres acontecem. Por isso que a gente tem que ter essa comunhão, a gente tem que estar junto, a gente tem que se reunir como igreja. Comunhão quer dizer comer pão junto, comer junto. A gente precisa comer junto, a gente precisa crer, a gente precisa trazer pessoas para a igreja e falar assim, ó, eu tenho um Deus que cura, na minha igreja o meu Deus cura, o meu Deus liberta, o meu Deus transforma, o meu Deus dá nova vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente não pode viver mais no natural de teoria, a gente tem que viver o sobrenatural. Eu creio que Jesus ainda faz milagres e maravilhas. Eu creio que Ele está vivo, eu creio que Ele está aqui. E se Ele está aqui, meu irmão, quando tudo diz que não, Jesus Cristo está dizendo, ei, olhe para mim. Amém, irmãos? Olhe para mim. Mania que as pessoas têm de ficar olhando para os problemas, e olha para os problemas e fala assim, Deus, eu vou te ajudar a resolver esse meu problema. Deus não precisa de ajuda. Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tem muito crente hoje dentro da caverna como Elias, gente que se fechou, gente que se trancou, gente que se decepcionou. Elias se decepcionou, falou, poxa, fez um milagre maravilhoso e agora alguém quer me matar, eu vou embora. Tem gente na igreja que está decepcionado, triste, cabisbaixo, aflito, amargurado. Gente, não é para a gente viver assim. Por maior que seja o teu problema, a tua dificuldade, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Como disse alguém no passado, vem do alto a força que me faz prosseguir a cada dia, mesmo sem entender. Eu não entendo como Deus consegue, Ele consegue fazer coisas maravilhosas. Quando você pensa assim, não vai dar, Deus fala assim, vai, porque eu estou contigo, eu te sustento. Ou a gente crê nisso, meu irmão, ou a gente para de brincar de igreja. Porque tem muita gente hoje brincando de igreja, vivendo natural, como se fosse uma outra religião. Eu tenho meu dinheiro, minha casa, meu trabalho, então eu vou na igreja, e hoje eu já não vou mais, amanhã eu também já não vou. Aí eu vou falar, não, eu vou levar a pessoa lá, mas se ela quiser, ela faz. Não, eu ainda sou aquele. Estou cheio de dinheiro, estou bem, mas eu ainda sou aquele que abre o coração, que amo Jesus, que levo pessoas aos pés do Senhor, porque o dia que alguém me levou para conhecer Jesus, eu conheci o Deus da minha vida, então agora eu quero levar outros, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero que as pessoas conheçam o meu Deus, porque o meu Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre as suas promessas. Esse é o Deus que eu tenho. Só na Bíblia tem mais de 360 vezes, tem 366 vezes, segundo dizem os historiadores, a palavra não temas. Para cada dia da nossa vida, num ano, Deus fala assim, não temas, eu estou contigo, eu cuido de você. Ah, Deus, mas quando tudo diz que não, uma voz suave vem no teu ouvido e diz assim, está dizendo que não? Eu digo que sim, porque eu sou o teu Deus. Amém, meu irmão? Crê nessa palavra? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus cuida de você. Como eu falei de Elias, meu irmão, algumas tempestades chegam apenas para testar a nossa força e as nossas raízes. Tempestade vem, Deus está presente, mas vem a tempestade para quê? Para testar você, a minha, as nossas raízes. A gente está forte, firme. Pode acontecer o que for, mas Deus está conosco, presente. Veio fogo, veio vento, veio terremoto, mas Deus estava ali. Deus cuidou de Elias. Deus disse para ele, sai daí, mano, sai daí, cara. Se pudesse falar nos dias de hoje. Sai daí porque eu cuido de você. Vai lá completar a obra que eu tenho para realizar através da tua vida. E como eu disse, eu repito, Deus ainda quer fazer coisas maravilhosas através da minha vida e da tua, meu irmão. Nós somos aqueles que fomos chamados para marcar essa geração. Nós não somos mais um, nós somos um em Cristo Jesus, o nosso Deus.
Pena que as pessoas hoje não acreditem muito nisso, vivem só no sobrenatural, no natural, esquecem do sobrenatural. Apegue-se às coisas de Deus, apegue-se à palavra do Senhor. Meu irmão, vença os seus medos, vença os seus medos, sempre, ou supere sempre os seus limites, vença os seus medos, supere os seus limites. Deus está contigo todo o tempo. Tu está dizendo que não, Deus está dizendo sim, eu estou contigo. Você está na frente do mar, como a palavra diz, você está na frente do mar, o povo estava na frente, olharam para Moisés, Moisés, e aí? Aí Moisés fala, Deus, e aí? Deus fala, o que você está falando comigo, meu amigo? Pega esse cajado, bate na água. Ele bateu na água, a água se abriu, o povo, é porque Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tudo dizia que não, nós vamos morrer. Eu lembrei até do Tiririca agora, nós vamos morrer, Moisés, nós vamos morrer. E Deus falou para ele, não, está tudo dizendo que não, eu estou dizendo que sim. Eu tenho uma promessa para vocês, eu não fiz uma promessa para vocês, eu sou Deus que cumpre promessa. Deus abriu o mar, e o povo passou em terra seca no meio. Quando tudo dizia que não, o mar secou. Quando tudo está dizendo que não para você, meu irmão, Deus está dizendo, calma, eu estou contigo, eu cuido de você. Amém? Outra dica que eu quero te dar aqui nessa manhã, não permita que ninguém diga que você não pode. Não permita que ninguém diga para você assim, os seus sonhos vão morrer, o sonho já era. Os sonhos de Deus para nós são maravilhosos. Aliás, a palavra diz que os pensamentos de Deus em relação a nós são pensamentos maravilhosos. Ah, pastor, mas eu não creio mais nisso. Eu estou naquela fase de Elias, eu quero morrer. Pois Deus está falando para você hoje, você vai morrer quando eu quiser. Por enquanto eu sou o teu Deus, eu cuido da tua vida. Amém? Fala de novo para o teu irmão da esquerda e da direita, meu irmão, Deus cuida de você. Já dizia alguém que você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando você desiste. Você pode até perder, mas você não foi derrotado ainda. Você só é derrotado quando você desiste. É por isso que tem um monte de gente desistindo hoje. Mas eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui, porque se você continuar firme, se você não desistir, a vitória do Senhor virá sobre a tua vida. Mas é tempo de crise, a vitória virá sobre a tua vida. Mas é tempo de sofrimento, a vitória do Senhor virá sobre a tua vida. Basta você crer. Quando tudo diz que não, Deus está dizendo, calma, eu estou no controle. Quando o povo lá, os discípulos estavam no barco, o barco estava aquele somebody love lá, né, para lá e para cá e tal. Jesus olha e fala assim, vocês tinham que me acordar. Jesus, o senhor não está vendo? Está aí na pique. Jesus fala, só faltava ele falar assim, pelo amor de Deus, né? Porque ele não falou. Ele falou, espera um pouquinho. Foi lá, levantou a mão assim, repreendeu o vento, repreendeu o mar, veio aquela bonança. Interessante, né? Sempre depois vem aquela brisa suave. Veio aquela brisa suave, eles olharam, o texto diz que eles ficaram maravilhados. Meu irmão, pode estar a maior onda vindo sobre a tua vida, a maior dificuldade vindo sobre a tua vida, creia, Jesus está contigo, Ele tem poder para repreender, seja o que for, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Amém? Meu irmão, terceira dica que eu te dou aqui para a gente começar a encerrar. Lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Esse talvez seja o maior problema que a gente vê hoje na vida de muitos cristãos. Deus se esqueceu de mim. Elias, né? Deus se esqueceu de mim. Prefiro morrer, Deus. Eu sei, fazer o quê? Chegou minha hora. Deus falou, não chegou a tua hora ainda. Tua hora vai chegar a hora que eu quiser.
E a hora que chegou a vez de Elias, Deus manda uma carruagem. Que muita gente lê o texto e fala assim: Elias subiu numa carruagem de fogo. Não. Interessante isso, né? Elias não subiu numa carruagem de fogo. Elias subiu no redemoinho que o levou aos céus. Segundo a gente estuda e conversando com alguns pastores, a gente chega ao seguinte: para que tinha carruagem? Acho que foi só para separar Elias de Eliseu, porque Eliseu estava tão apegado a Elias que ele falou: não, você não vai enquanto não vier a porção dobrada. Aí veio a carruagem, acho que os dois se assustaram. Opa! Separou os dois, veio o redemoinho e levou. Aí Elias: Senhor, e aí? Toca lá. E Eliseu ficou tão no sobre. Eliseu era incrível, ele pegou assim, ele era tão servo de Deus, acreditava tanto no milagre, né, que ele foi ainda provar. Ele pegou a capa e falou: deixa eu ver se é essa mesmo. Pá, fez o milagre. Opa, é essa mesmo. Deus está comigo. Porque, meu irmão, quando Deus fala, quando Deus faz, Deus faz. Ele é o Deus das nossas vidas. Irmão, no Salmo 39, Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. No Salmo capítulo 3, versículo 5, que eu lembrei agora aqui, diz: eu deito e durmo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Davi, o seu filho, tinha se levantado contra ele. Parecia que tudo está dizendo assim: não, acabou. Ele se deitou, orou e disse: Senhor, eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Quantos de nós poderia orar assim hoje? A dificuldade existe, a luta está ferrenha, problema daqui, problema dali, problema de lá, e me surge outro problema, e a dificuldade e tal, e ainda assim eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Quantos de nós poderia agir assim hoje? Talvez a maioria de nós, por causa das lutas, das dificuldades, a gente estaria pensando em desistir. A gente poderia dizer assim: está tudo falando não, mas mesmo tudo está dizendo não, Deus está aqui hoje dizendo: sim, eu sou o teu Deus, eu cuido de você. Amém, amados? Gostaria de pedir para você ficar em pé. Eu gostaria de ler uma oração com você, para que você tenha ela dentro do teu coração. Está no livro de Abacuque, capítulo 3. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem, pode procurar. Abacuque, capítulo 3. Uma oração do profeta Abacuque. Na verdade, segundo o texto, uma confissão dele. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1, amém? Achamos aí? Estão ficando bom de Bíblia, hein? Legal. Pastor, é no celular, é só clicar aqui e ele abre, né? Versículo 1 de Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Versículo 2, ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Quem já ouviu falar da fama de um Deus vivo e poderoso? Vou perguntar de novo: quem já ouviu falar a fama de um Deus vivo e poderoso? Muito bem. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecida em nosso tempo, hoje, 2017. O Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus
de amanhã, de eternamente. Então, eu conheço a fama de Deus. Eu sei, desculpe, o que Ele já fez. E eu sei que é o mesmo Deus hoje. Então, a oração de Abacuque, na época dele, eu quero transferir essa oração para nós aqui hoje, dizendo o seguinte: Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3: Deus veio de Temã, o Santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Versículo 4: Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Versículo 5: Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. 6: Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. 7: Eu vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Versículo 8: Era com os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Versículo 9: Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. 10: Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Versículo 11: O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. 12: Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. 13: Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu desnudaste da cabeça aos pés. 14: Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Versículo 15: Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. 16: Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Só que tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Versículo 17: Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19 e último: O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. E por último ele diz: Senhor, faz-me andar em lugares altos. O que Abacuque quis dizer aqui? Deus, eu sei que o Senhor tem feito coisas maravilhosas, eu ouvi, eu queria que o Senhor fizesse isso agora no meu tempo. Eu sei o que está acontecendo, como ele disse aqui. Eu sei o que está acontecendo, por exemplo, nas tendas de Midian, nas tendas de Cuxã. Eu poderia dizer hoje assim: Senhor, eu sei o que está acontecendo, e tu também sabes, no Brasil, em São Paulo, na Cracolândia, lá onde eu moro. Eu sei o que está acontecendo, tu também sabes. Mas ainda assim, Senhor, pode estar acontecendo o que for, eu sei que o Senhor está comigo. Tudo está dizendo não. Às vezes não tem azeitona na oliveira.
Às vezes não tem vaca no curral. Às vezes a situação está difícil, Ele quer dizer. Mas ainda assim, quando tudo diz que não, eu sei que o Senhor está comigo. Eu vou me exultar na Tua presença, eu vou confiar no Senhor. E nesse tempo que a gente está vivendo, irmãos, nesse tempo, é um tempo difícil, de crise. De num país que um dia você paga a gasolina R$ 2,99 e no outro dia está R$ 3,40. E o presidente vem assim falar, o povo entende. Entende o quê? Que vocês roubaram mesmo tudo e acabaram e agora precisa de dinheiro tirar do povo para pagar essas dívidas? É um tempo de crise, é um tempo de dificuldade, é um tempo de desgraça. É um tempo que, por exemplo, você deve ter ouvido falar, teve um bloco do tamanho de Brasília de gelo que se descongelou lá da Antártica. E dizem os estudiosos que isso aí vai se dissolver e vai aumentar um pouquinho o nível de água do mar, 2 centímetros. Mas esse 2 centímetros vai afetar muita orla marítima por aí, segundo os estudiosos. Quer dizer, a dificuldade está aí, as coisas estão acontecendo. Quando tudo está assim numa dificuldade, e aí eu vou me desesperar? Não, longe disso. Eu vou continuar crendo que eu tenho um Deus vivo que está comigo todo o tempo, que cuida de mim. Pode vir a questão que vier, Deus está comigo. Quando tudo diz que não, Deus está dizendo sim, eu guardo você, eu cuido de você, eu sustento você, eu abençoo você. Amém? Feche os teus olhos por mim.